Olá, esperando o professor entrar. Guardando só o professor entrar, pessoal. Agora sim. Só um minutinho, o professor está entrando. Olá, professor. Isso. Tudo bem, querida? Como vai? Olá, Né? eu estou ótima, graças a Deus. Que bom. Pessoal, meu Recordo da nome última. tá travando, Alô? professor. Tá travando do Tá, eu senhor. acho que tem um problema de conexão, mas a gente vai ajustando aí no meio do caminho. Tudo bem? Beleza. Pessoal, para quem não me Vamos lá, então. conhece, meu nome é Doralice, eu sou aluna do curso de pós-graduação do Grupo Atami. Do Grupo Atami, do curso de pós-graduação em Direito Tributário Empresarial, do qual o professor Alexandre Andriosa faz parte do corpo docente, um excelente tributarista. O professor Alexandre é advogado, consultor, palestrante, professores do curso de pós-graduação Lato Sensu de Direito Tributário e Processo Tributário pela Escola Paulista de Direito e do Grupo Atami. Ele é especialista em direito tributário e direito empresarial. É vice-presidente do Instituto Acadêmico de Direito Tributário Empresarial e membro Só um efetivo da minuto. Comissão de Direito Tributário da OAB São Paulo, 39ª subseção de São Bernardo do Campo. A live de Isso. hoje é sobre holding, aspectos tributários e societários. Professor, com o senhor a palavra. Seja bem-vindo. Tá. Eu vou entrar com a palavra aqui quando eu conseguir. Deu um problema. Deixa eu ver agora. Deixa eu ver. Tá ouvindo? Ah, agora perfeitamente. Beleza. Isso. Então tá. Vamos lá. Peraí, deixa eu só. Pronto. Agora sim. É que esse dia, essa tecnologia às vezes deixa a gente na mão. Eu tinha entrado com fone de ouvido, Ah, mas tá. sem fio, mas não deu certo. O negócio é ir com fio mesmo, né? É verdade. Vamos lá então. Vamos lá. Faz tempo que a gente não se vê. Quero Sim, primeiramente agradecer ao Wildo, a Carol, que são as pessoas que conduzem muito bem o ensino da Tami. Quero também agradecer aqui a professora Renata Elaine Silva, nossa coordenadora, que tem feito um trabalho excepcional, um trabalho assim verdade. incrível na seleção de grandes professores, de pessoas altamente capacitadas a exercer essa função da docência e do ensino, aonde a gente tem feito cursos de pós-graduação em direito tributário e direito empresarial. Muito bem. Fazendo essas apresentações, Tá travando, professor. Essa hora, é que essa hora o Instagram fica meio instável mesmo, porque são várias lives ao mesmo tempo, né? São muitas pessoas é verdade. acessando. Tá, mas nós vamos iniciar. Então, olha só, o que é holding, né? Eu me recordo de quando eu conheci esse termo, holding. Eu estava numa reunião de alguns empresários, isso há muitos anos atrás, não advogava, e aí um empresário disse bem assim, nós precisamos montar uma holding. Aí eu fiquei ali, eu achava que holding se escrevia até com R, né? Não com H, porque a termologia é uma termologia não nossa, da nossa língua portuguesa, e sim da língua anglo-saxã, que é a língua americana, Sim. inglesa. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. E eu escutei na época um contador, né, fazendo algumas explicações, não tão técnicas e profundas, acerca do que é uma holding.
E ali eu fiquei pensando comigo, né, participando dessa reunião, poxa vida, o que que é essa holding? Muito bem. Entendi que havia algumas coisas que seriam de muita importância, né, que seriam o aspecto de blindagem patrimonial, que eu vou abordar esse tema, que não existe nada de blindagem, porque se uma Verdade. blindagem favorecesse, né, o cidadão, o contribuinte, ou seja lá o que for o nome que nós vamos usar, que fosse instituir de fato uma empresa que viesse blindar automaticamente os seus negócios ou os seus atos de gestão temerários ou não, ou qualquer coisa que viesse tentar a não atingir o seu patrimônio dentro de uma má gestão, alguma coisa, nós estaríamos fora de uma democracia. Né? Na verdade, Verdade. isso seria a própria violação do Estado de Direito, porque essa confusão surge até, ao meu ver, de pessoas que tentam vender sonho para entregador de cabeça. E nós não temos essa missão. Na verdade, a nossa missão como acadêmico, como operador do direito e até mesmo profissional do dia a dia é trazer um ambiente melhor no aspecto tributário e um ambiente melhor não só no aspecto tributário, mas no aspecto familiar e societário. Porque quando eu tenho essa tridimensão desses três institutos, ao qual eu posso oferecer para aquele empresário que comumente tem interesse em tentar significar o objeto social da sua empresa, claro, ele vai ter um ambiente muito melhor, mais profuso, para poder operar no mercado e até mesmo administrar os bens próprios. Então, veja só, voltando à época histórica de quando eu escutei esse termo holding, né? E ali na época, não é que eu sou tão velho assim, mas eu não usava muito o Google. Eu acho que o Google chegou aí de uma forma assim, na minha vida de alguns anos para cá, mas na época não existia o auxílio do Google, né? E eu É procurei verdade. esse nobre contador, Doralice, e eu falei com ele assim um dia informalmente, olha, o que seria essa empresa aí que você falou, que reduz a tributação, que faz um ambiente melhor, isso. Aí ele me explicou, né? Um pouco ressabiado, porque tem pessoas que têm conhecimento, eles ficam ali vertiginosos, com medo de passar, né? E ele falou Uhum. assim, olha, na verdade é uma empresa que tem o aspecto de você retirar os bens que estão, né, do patrimônio da pessoa física e segregar dentro de uma pessoa jurídica, e fez uma explicação um pouco lá por cima, eu não entendi absolutamente nada. Mas olha que interessante, isso me chamou muita atenção. Por quê? Dado o momento que eu entrei no curso de Direito, e eu aguardava ansioso pelas aulas de Direito Empresarial e as aulas de Direito Tributário, que elas sempre chegam, né, quase ao término do curso, o que eu percebi? Eu percebi que eu precisava aprender muito sobre esse tema. E por quê? Porque eu sempre via muitos empresários adquirindo patrimônio, tendo assim até a prosperidade negocial e não sabendo fazer a boa e ótima gestão desse patrimônio. E o que acontecia com quem não sabe fazer a boa gestão de patrimônio? Dado um momento como uma crise como essa que a gente está passando, ou até mesmo de uma gestão temerária, de uma confusão patrimonial, se esse empresário ele não tiver ali seguramente, né, a gestão interna da administração dos seus bens próprios, né, sendo ela uma coligada ou uma holding de participação, o que pode acontecer com isso? Ele pode ver os seus bens sendo ceifados, né? Ou seja, sendo constritos, sendo penhorados, tendo qualquer forma legal admitida pelo Código de Processo Civil. Então, Uhum. veja só, a partir do momento que eu comecei a visualizar esse cenário, eu comecei a perceber que havia um interesse muito grande da minha parte e tentar levar isso, né, para aqueles que realmente precisavam. E daí, dado o momento, comecei a aprofundar os estudos e hoje nós estamos aqui para falar seguramente do que é esse instituto e para que ele serve
e como os nossos colegas alunos, acadêmicos e até advogados que estão assistindo possam seguramente se apropriar desse conhecimento e investir, né? Não só no aprendizado, mas também passar isso adiante para os seus clientes, porque eu acho que a advocacia hoje em dia ela tem que ter esse teor não só do litígio, né? Desse contato do processo, né? Sim. Mas sim da prevenção, da orientação, da consultoria, e é o que eu acho que isso é o grande negócio do futuro. Então vamos lá. O que significa holding, na verdade? Holding são sociedades destinadas a administrar os bens próprios, tá? Né? Dos fundadores, acionistas ou cotistas, e participar de outras empresas, geralmente do mesmo grupo, denominada controladores. Então, o que seria isso? A holding familiar, na verdade, ela tem um aspecto de proteção familiar. E o que seria isso? Essa proteção familiar, ela vem no sentido de tentar aquele patrimônio que foi durante todo o período de existência do patriarca, daquele que consagrou efetivamente o trabalho dele em uma empresa, ou até mesmo nos negócios, o qual ele empreendeu a vida toda, tentar criar dentro desse patrimônio alguns fatores que incisivamente vão estar melhor do que se eles estivessem, talvez, colacionados na pessoa física. Então, perceba, o Instituto da Holding, ele vem de uma forma que ele vem tentar, dentro de um cenário aqui no Brasil, tentar trazer o quê? A condição, né, da família em primeiro lugar, como condição de perpetuar esse patrimônio, que esse é o interesse, né, da holding familiar. Tentar deixar esse patrimônio juntamente ali, segregado, para que todos aqueles que fazem parte da holding, eles possam verdadeiramente ou sugestivamente ter ali um melhor ambiente, para que infortúnios, pessoas de fora, não possam participar desse patrimônio ao qual faz parte de um núcleo familiar. Outra parte importante é a gente frisar que a proteção da holding ela se dá sobre a égide do quê? Do próprio patrimônio. Eu não posso deixar esse patrimônio desgarrado, solto, flexível a qualquer situação que tenha um problema econômico, um problema trabalhista, um problema consumerista. Nós sabemos que a legislação brasileira, ela trata de vários aspectos, né? A gente sabe que, eventualmente, um problema aonde você tem ali uma causa trabalhista, dado o momento, se você não tem um instituto desse que venha consagrar a proteção, não blindagem, a proteção desse patrimônio, você vai ver esse patrimônio ser levado a uma asta pública de forma muito rápida e até mesmo esse patrimônio ser arrematado por um terceiro em um leilão de forma privada e ali você não ter como atribuir uma proteção. Então, hoje em dia, isso é muito claro, assim, dentro do meu ponto de vista, tendo em vista que eu tenho executado muitos trabalhos desses e já fiz, no seguinte contexto. Como é que está meu patrimônio? Dentro dessa teoria tridimensional, a qual eu falei, que é a família, a propriedade e a gestão. Né? Uhum. Família, porque eu tenho o interesse de proteger os meus familiares, os meus entes, as pessoas que estão ao meu lado. Eu amo os meus filhos, vejo notadamente que eu preciso ter um controle maior sobre todo esse patrimônio. Eu preciso também dar uma qualificação a essa propriedade. Essa propriedade ela não pode ficar assim, eu passei a minha casa para o meu filho que mora lá. Não. Quando você tem um instituto de uma holding familiar, na verdade, é a holding que vai eleger esse filho que eventualmente estará ali não como administrador, mas como possuidor, né, e assim a holding sim administrar esse patrimônio. E a questão de gestão, porque nós temos ali um ambiente tributário muito melhor, Doralice.
Nós temos um ambiente tributário totalmente diferenciado do que se fosse a pessoa física, né, tributar, eventualmente, o quê? Todos esses imóveis. Imaginemos a seguinte situação, né? Um ambiente fora disso daí. Eu já vi situações de impostos de renda em que o dono do patrimônio, ele mandou o imposto de renda para mim e disse assim, olha, eu queria ver o que dá para fazer aqui, porque por ano eu chego a pagar, na época de março e abril, que é a época onde a gente entra nas declarações de imposto de renda, e a gente tem que declarar tudo aquilo que a gente auferiu como renda, absurdamente, o valor de 70, 80, 90, 100 mil reais de imposto de renda da pessoa física. Então, perceba, isso é um valor que, acredito eu, que muitos empresários, muitos colegas, alunos ou professores, seja lá o que for, por não conhecer notadamente o sistema, ele acaba pagando isso. Então, veja só, muitos empresários estão pagando hoje, e até torceram para que houvesse esse diferimento, né, a postergação do prazo de entrega do imposto de renda, porque sabe-se que já até dia 30, já deveria automaticamente ter que fazer o quê? Pagar o imposto de renda. Sobre o quê? Sobre o patrimônio exercido, sobre a renda oferida. Então, olha que interessante. Muitos vão falar assim, mas a holding não pode ter aluguel, porque está lá no artigo 156, parágrafo 2º da Constituição, que a atividade preponderante, mas detalhe, 50%. É aí que existe toda uma técnica inserida sobre esse contexto, porque olha só, você paga 100 mil de imposto de renda sobre locação, é muito dinheiro. É muito dinheiro. E se você analisar esse contexto, pegando esses 100 mil em 5 anos, ou colocando numa aplicação, é um apartamento que você está dispondo de poder investir, ou então mesmo colocando na aplicação, numa bolsa de valores, fundos de investimento, ou qualquer outro local que você possa pegar esse dinheiro que eventualmente você pagaria diretamente pela pessoa física, você vai estar o quê? Multiplicando o seu dinheiro. Isso no ambiente tributário. Então perceba, Doralice, é muito importante que hoje o cidadão, as pessoas, tenham essa ideia de governança familiar, da governança corporativa e jurídico-societária. Porque quando você tem essa visão sobre esses sistemas, você consegue ter uma assunção muito maior sobre o quê? Sobre o seu patrimônio. E nós sabemos que a gente que vive num Estado democrático de direito e que está caminhando, eu tenho essa crença e uma visão muito clara, né, para um liberalismo econômico, dado o momento que nós já estamos vindo desde 2017, o presidente Temer começou lá atrás, com algumas reformas, né? Uma delas foi muito importante, a reforma trabalhista, ele flexibilizou, coisa que, meu Deus, às vezes mudavam alguma coisa de direito processual, mas bem pequena, né? O Congresso ia lá, votava, mas só acrescentava direitos, né, sociais. Né? Já dado o momento, está havendo uma mutação jurídica em todo o sistema brasileiro, desse enfrentamento mesmo, do inchaço do Estado, de ter muita tributação, muito imposto, muita carga tributária, isso, aquilo. Então, olha só, desde 2017, já vem havendo essa flexibilização desse ambiente, entendeu? Então, o que acontece? É muito importante que as pessoas tenham, primeiramente, essa visão, onde elas possam ver que você pagar 100 mil reais de imposto de renda, sendo que você poderia ter um ambiente muito melhor e poder colocar esse dinheiro em outros planos de negócio, daí porque a vantagem de ter uma holding como uma holding familiar instituída dentro do negócio familiar. Então, veja só, eu coloquei aqui alguns aspectos aqui interessantes dessa visão tridimensional da holding, que é a governança familiar, a governança corporativa e a governança jurídico-sucessória. Então, olha só, Doralice, primeiro, os membros da família que não são proprietários
nem gestores, ó, eles não trabalham nem participam do capital da empresa. Então, só, membros da família que não são proprietários e nem gestores. Eles não trabalham e nem participam do capital da empresa. Segundo ponto, ó, sócios que não são membros da família e que não participam da gestão. Terceiro ponto, colaboradores que exercem cargo na gestão da empresa que não são membros da família e nem sócios. Olha só, sócios que não são membros da família, mas exercem cargo de gestão. Outro ponto, membros da família que exercem cargo de gestão, mas não têm cotas e ação desta. E o sétimo ponto é membros da família que têm ações, cotas e exerce o cargo de gestão. Essa é uma das visões tridimensionais para a constituição de uma holding. Porque quando você tem todo esse arcabouço e esse ponto de vista familiar, propriedade, que seria jurídico, e a parte de gestão, você consegue fazer essa manipulação societária. Essa manipulação seria uma manipulação do patrimônio, visando o quê? Um melhor ambiente tributário, societário e familiar. Então, essa é uma ideia inicial, porque nós temos que ter a ideia de montar a holding. Então, olha só, saindo dessa perspectiva, outra coisa que eu sempre falo, e comento isso em sala de aulas, e com clientes, amigos, colegas, advogados, e diariamente. É que, basicamente, o patrimônio nosso, ele vive sob a possibilidade de um risco iminente. Né? Eu me lembro de uma ocasião que eu tinha um cliente que ele tinha lá uns 15, 20 imóveis, e muitas outras coisas. E uma vez eu convidei ele para uma reunião e conversando com ele, fiz algumas abordagens, ele falou, eu não preciso disso. Imagina, eu não preciso disso. Eu não tenho esse problema. Vou gastar um dinheiro desse, doutor. Ô, professor, que loucura. Não, deixa lá quietinho, tá tudo certo. E olha que fator interessante. Passou-se alguns meses, não só meses, mas eu acho que mais de 6, 7, 8 meses, esse meu cliente, ele veio a óbito. Tá? Ele veio a óbito. Só que olha que interessante. Quando, dado o momento do falecimento dele, a família me procurou. Me procurou aqui e chegaram para mim e disseram assim, olha, a gente tem um grande problema em enfrentar. Aí eu pensei assim, não, é fazer um inventário, né? Vamos fazer um inventário. Não, não é fazer um inventário. É que meu pai deixou muitas dívidas. Mas muitas dívidas. Então veja só, Doralice. Eu falei, mas como assim? Eu conversei com ele alguns meses atrás e ele falou que não dá. Eu cheguei até a oferecer para ele. Aí uma das filhas começaram a chorar. E aí me disseram assim, pois é, papai deixou isso daqui. E eles estavam com um rapaz que era um auxiliar da contabilidade. E aí eu peguei aquilo em cima da mesa. E ali tinha uma dívida de quase 15 milhões. Dívidas tributárias, dívidas trabalhistas. Eu vou resumir a história. O advogado, macaco velho, eu vou usar esse termo popular aí, quebrando a hegemonia da academia, tá? Mas olha só, o advogado, macaco velho, ele sabe que é uma furada entrar no inventário desse. Sabe. Primeiro por quê? Porque a família não tem dinheiro. Não tem. Nós sabemos, hoje, com essa pandemia, quem realmente tem ou não tem. Eu sou vítima desse sistema. Porque eu tive que aqui, eventualmente, até demitir pessoas por causa desse problema. Né? Estou tentando aí, pela graça de Deus, me equilibrar e ficar em pé nos negócios. Mas há pessoas aqui, clientes do escritório, que quebraram. Quebraram. Então, veja,
Não é diferente quando vem o fato, evento, morte na vida de alguns. Porque olha só, os herdeiros, que não são sucessores, hein? Porque muitos pais não qualificam esses para ser sucessores. Sucessores. Eles são herdeiros. Só. Os sucessores são aqueles que vão pegar esse patrimônio e vão transformar em maior. Exatamente. Eles não vão deixar como está no status quo. Entendeu, Doralice? Porque olha Exatamente. só, quando você tem... existe eu escuto sempre esse dito popular na rua. Ah, esse aqui é meu herdeiro. Eu fico, às vezes, um pouco triste. Porque o herdeiro é o que recebe. Pode ser um pródigo, pode ser um doido, sei lá, pode ser qualquer coisa. Mas veja só, o herdeiro, ele é alguém que ele só vai receber e não vai nem saber gerir esse negócio. Oxalá que consiga gerir esse patrimônio. Mas geralmente não. Isso é estudo sociológico da coisa. Os herdeiros, geralmente, eles não têm essa capacidade motriz, essa capacidade intelectual, essa capacidade de gestão, de governança, de atribuir boa gestão. Por quê? Porque ele nunca participou. Esse é um dos problemas intrínsecos das entidades familiares. O pai tem um monte de patrimônio, mas o filho não sabe o que tem, e aí quando morre o filho fala, tá, agora eu tenho tudo isso para fazer. O quê? Pagar dívida. Só. Primeiro já começa o problema com as custas judiciais, né? Eu vou falar isso quando eu entrar no ambiente tributário, mas eu vou só dar um briefing aqui rapidamente. Porque veja só, você já tem o problema das custas. Então, se você tem um patrimônio de R$1 milhão, aqui no estado de São Paulo é 1%. E R$1 milhão, eu não quero ser modesto. É pouco, não é nada, né? Se você falar de R$1 milhão, é um apartamento. Então, isso não é nada. Aí vão dizer aí, nossa, ele está falando isso porque ele deve ter muito dinheiro. Não, gente, mas é verdade. Para ganhar R$1 milhão é muito difícil. Mas se você for ver um apartamento de R$1 milhão, não é nada. Verdade. Não é nada. Eu tenho colegas aí que, poxa vida, tem sido agraciado aí com muito patrimônio. E às vezes você vê imóveis assim de 10, 15 milhões. E aí você fala, poxa, isso um imóvel só. Aí você fala assim, poxa vida, né? Isso sim é um imóvel. Agora, R$1 milhão não. Você tem lá o apartamento de 700 mil com os móveis e o valor de mercado chega a R$1 milhão. Mas olha só, estado de São Paulo, diferente do seu, não sei se o seu a taxa judiciária aqui no estado de São Paulo é 1%. Então você já começa ali, 1%. E aí vamos falar do corporativo. Eu não sei a taxa judiciária porque eu vou começar a advogar agora, professor. Ah, mas é isso. Eu era do Florestor Judicial. Isso. Mas veja só, Doralice. Se eu for abrir um inventário hoje, eu já vou ter esse problema. Eu já vou ter que chegar para a família e falar assim, vocês têm 1% para pagar de custas, taxa? Tá bom, se tiver, amém. Mas aí eu vou fazer um corporativismo aqui. O advogado, ele trabalha por honorários. Sim. Não tem outro meio de consumar o seu fator prestação de serviço, a não ser com honorários advocatícios. Né? Eu conheço alguns advogados que têm alguns negócios aí, mas eu não sou esse tipo de advogado. A não ser dando aula, né? São às vezes poucas aulas ainda que consigo dar. Mas... O Fábio está falando que a média aqui é de 2%. 2%. Então, olha só, 2%. E aí, o que eu quero dizer para ti? 2%. Então, olha só, se nós temos aí uma taxa de 2% no Estado, então você já tem que pagar essa taxa de 2%. Uhum. E aí vem o quê? 2% de taxa, ó, vou falar Mato Grosso, hein? Agora vamos entrar com a questão dos honorários advocatícios. Honorários advocatícios. O advogado corporativista, aquele que defende a causa do advogado, ele vai cobrar 6% sobre o Montemor. Então, olha só, nós temos já 8% desse 8%. Patrimônio que será retirado da família. Agora vem o agravante, que eu sou um combatente, né? Eu sou da corrente que é a favor da tributação, eu sou a favor da tributação. Mas eu não concordo com algumas alíquotas sobre a renda. Sobre a renda.
tá? Inclusive, minha monografia de especialização foi sobre ITCMD. Então, veja só, é 4%. 4% dentro aqui no estado de São Paulo, se você recolher, se você der entrada no inventário, dentro do prazo que a lei determina. Porque, caso contrário, já vai haver uma incidência da primeira multa de 10% e depois a multa de 20%. Tá? Então, numa brincadeira dessa, a família tem que desembolsar aí 150, 200 mil reais assim, em dinheiro, sem ter. Sem ter. Então, veja só, o risco patrimonial em que todo empresário, toda pessoa que tem, é iminente. Agora, quando você constrói um ambiente onde você vai colocar esse patrimônio num ambiente mais seguro, é dado a causa de que você vai poder, numa situação do evento morte, não ter esses pormenores que vai desestimular o próprio mercado, vai desestimular a própria ação da advocacia, que advogado vive trabalhando, às vezes, da própria morte das pessoas, que é a proposta do inventário, do arrolamento de bens, do testamento, enfim, seja lá o que for, são institutos consagrados pelo direito civil de nosso processo civil brasileiro. E você vai criar pessoas que vão ficar aqui, ó, fora, com o patrimônio engessado, sem poder vender, porque para vender você tem que ter um alvará judicial. E olha lá que existe também uma questão que eu sou totalmente contra, é de que em algumas relações os juízes eles pedem primeiramente para que o juiz, para que a procuradoria se manifeste sobre o pedido. Poxa, o inventário ele tem um caráter voluntário, não contencioso. Como é que você traz um terceiro que só está à busca do imposto? Verdade. E se você está ali reclamando o levantamento desse patrimônio, para que você possa levar o quê? O pagamento do próprio imposto. E às vezes os próprios procuradores falam, não concordo com o alvará para vender. E aí fica lá esses inventários de 15, 20 anos, atormentando famílias, depreciando o patrimônio, trazendo confusão interna, porque você sabe que é nessas horas, nós vamos entrar no social agora. É nessas horas que começa. Mas fulano tem que... Fulano você ficou nas costas do pai. Mas fulano isso, fulano aquilo. E aí começa a ter aquela dissensão. Por vezes há uma dissolução. Eu tenho aqui inventários aqui em meu escritório. E eu posso falar isso com bastante grandeza e conhecimento de causa. De que famílias se separam por causa de patrimônio. Quantos de nós já escutou essa seguinte síntese? Tá todo mundo unido. Espera morrer alguém que você vai ver. Começam a ter as brigas. Então, Doralice, o problema, ele é real. Ele é um problema que ele não está fora do nosso ambiente social, do nosso ambiente, né, de trabalho, do nosso ambiente acadêmico. Ele está ali. Dado o momento do evento morte, se esse empresário, se esse produtor rural, seja o que for, ele não estiver preparado para esse evento, ele vai ter esse monte de problemas. Então, voltando lá no empresário, fui fazer um levantamento do passivo dele. Deu quase 15 milhões. Nossa. E olha que coisa interessante. A família não tinha dinheiro para pagar as custas, que é poder judiciário, tá? Para a promoção do processo, nós temos que pagar as custas. Nós não tínhamos ali também a condição de pagar os honorários do advogado e também o imposto causa-mortes, que seria o ITCMD. É um colapso. O advogado aqui, por muito amor, muita vontade de ver as coisas acontecer, eu me dediquei dentro desse inventário, mas foi um trabalho inócuo, porque é aquela história que eu falei do advogado macaco velho. Eu bati o olho, eu falei, isso aqui não vai. E só que sabe quando você tem aquela esperança, aquela coisa assim na cabeça, eu acho que eu vou conseguir, não, vai dar certo sim. Mas na verdade não deu certo, né? Então o que eu quero dizer com tudo isso? Nós temos um risco patrimonial, onde as pessoas precisam, notadamente, dentro da esfera civil, dentro da esfera trabalhista, dentro da esfera fiscal,
dentro da esfera consumerista, dentro da esfera familiar. E eu digo pensões alimentícias, partilha ali de bens no casamento. Então, olha só, esse risco é iminente. Logo, se eu não tenho essa proteção, né, diante do risco, que pode ser uma penhora online, uma penhora de veículos, penhora de ativos, tutela de urgência, cautelar de arresto, enfim, todos esses institutos de sequestro, arrolamento de bens, asta pública, que aí eu já estou falando de uma expropriação, né, advindo da constrição e alienação do bem. Se você não cria esse ambiente, com certeza, não que eu esteja profetizando aqui, mas é bem provável que você possa ter de encontro esse problema, tá? E qual é a solução disso? A solução é a criação mesmo, né? Que é a minimização de impacto. Porque entre um problema, entre você sair para uma guerra sem colete, eu prefiro ir para uma guerra com colete. Porque se me atirarem no peito, a garantia de vida é muito maior do que quem não tem. E essa é a máxima da constituição da chamada holding familiar. As vantagens que a holding tem, né? As suas vantagens são de que você, observando esse cenário, você vai poder analisar quem vão ser os administradores dessa futura sucessão. Você vai poder incorporar esse patrimônio, que é a chamada integralização desse patrimônio, sobre a égide de cotas ou sobre a égide de ações, porque as holdings eu posso tanto instituir elas ou criar a sua constituição, tanto por SA, Sociedade Anônima, ou posso fazê-las no seguinte critério, sobre limitada. Havia uma discussão muito atrás, uma discussão pedagógica, doutrinária, de que não, limitada não pode. Primeiro que holding não é nem tipo empresarial. Tipo empresarial é trade company, joint venture, sociedade anônima, que mais? SPE, enfim, empresa limitada, EIRELI, empresário individual. Isso são tipos de empresa. A holding não, é um nome que se dá à atribuição técnica ao qual você dispõe esse patrimônio para segregar ele dentro de uma uniformidade societária, com vantagens de ter o melhor ambiente tributário, de você ter uma melhor administração e gestão corporativa e planejar o quê? A futura sucessão dos herdeiros. Eu não sei como que o senhor faz as holdings do senhor. Eu tenho um professor aqui em Cuiabá que normalmente ele leva um psicólogo para acompanhar todo o trabalho de elaboração, porque assim, às vezes o pai acha que aquele filho vai sucedê-lo, né, e conseguir tocar os negócios, e normalmente, às vezes, não é aquele filho ali, às vezes é um outro, porque normalmente aqui no Mato Grosso, como a gente trabalha muito com o agronegócio, e a tendência vai ser virar tudo holding familiar. Só que assim, temos filhos que fazem odonto, tem filho que faz medicina. Como que um filho desse vai suceder o pai no agronegócio? Não tem como. Sim. Então ele acha que aquele filho vai suceder ele, coloca ele na administração, ele não vai conseguir administrar. Não vai. Diretamente não. Daí que parte da seguinte premissa de que a holding, ela nunca pode ter um caráter, por mais que nós chamamos de holding familiar, essa particularidade do termo, eu sou um pouco, assim, holding familiar. Eu precisava, às vezes, até criar um movimento para mudar esse termo. Porque, na verdade, você está saindo do âmbito familiar, que é aquela coisa amadora, sem nenhum pretexto. Vamos que vamos, tá tudo certo. Seu filho é assim mesmo, deixa para lá. Para você incorporar o quê? O status de governança patrimonial. Então seria o quê? Tudo aquilo que uma empresa tem que ter, você tem que instituir dentro dessa holding. Então veja só, você trouxe um ponto muito importante. Pensamos na seguinte situação. Imaginemos assim, uma holding rural, como é esse termo também, que eu também não sou muito fã, mas imaginemos que nós temos uma holding. A família tem lá uma fazenda
ela vive da produção de commodities, e num determinado momento, já constituída a holding, um pai, que é o presidente ou o diretor dessa holding, ele vem a falecer. Você disse que o advogado daí da região, ele contrata psicólogos para fazer essa apuração. Sim. Na verdade, o que acontece é assim. Quando você vai fazer uma holding, você tem que fazer um detalhamento de quem será esses sucessores. Por quê? Porque se não houver de fato a inteligência de saber qual é o filho que vai suceder essa cessão de cotas, né? Aonde o pai obrigatoriamente vai ter que entregar esse patrimônio pelo princípio do sai-sine e o princípio do evento morte, se você não tiver essa inteligência construída, ela vai ter esses mesmos problemas lá na frente. Mas de uma forma um pouco amenizada, claro, porque depois você vai ter o risco patrimonial resguardado, você vai ter a sua vantagem tributária ainda guardada, porém, a sucessão familiar, que é o planejamento familiar, ele vai estar todo conturbado. Porque você, aqui na frente, o advogado ou o contador, o contabilista, que não conseguiu fazer essa apuração técnica, ele vai ter esse problema lá na frente. Então é muito importante que a pessoa que é proprietária desse acervo de bens, ela tenha essa visão sob a orientação do profissional que vai assim o ensinar. Por quê? É o que eu tenho feito aqui. Os clientes chegam às vezes e perguntam, olha, eu tenho um filho que usa droga. Eu tenho uma filha que está namorando um cara, puta, não vale nada, doutor. Minha filha, eu perdi a minha filhinha. Eu perdi. Né? Olha só que interessante. Nós constituímos uma holding aqui um ano passado, em que dois irmãos estavam dilapidando todo o patrimônio desse pai, e uma irmã mais ávida, com pulso de ferro, foi atrás de saber o que estava acontecendo. Eles já tinham desviado quase 2 milhões do patrimônio. Numa tentativa heróica, penso eu, de salvar, porque muitos ficam ali, não vou brigar, deixa para lá, Deus vai resolver isso um dia. De uma tentativa heróica, ela nos consultou e nós conseguimos fazer essa proteção e até instituímos através de testamentos, porque eu falei, vamos fazer a blindagem da blindagem. Né? Tem até uma pergunta da Claudiné, vamos aproveitar esse gancho. A Claudiné pergunta bem assim, se esse quadro administrativo ele pode ser alterado a qualquer momento? Qualquer momento. O quadro administrativo, que seria o quadro societário. Sim. Primeiro porque 50%, quando você faz as doações de cotas aos herdeiros, aos sócios, vamos colocar esse termo aqui, aos sócios. Respeitando a legítima, né? Respeitando a legítima. Ele diz respeito à legítima. Então, ele sempre vai ter 50% do poder acionário dessa empresa. Logo, ele vai poder manipular ali a alteração contratual da maneira que ele bem assim o quiser. Tá? Beleza. Então, isso ele pode perfeitamente fazer tudo isso. Beleza, tem mais alguma pergunta, Sandra? Tem uma outra aqui que ela quer saber se como fica o patrimônio da holding nas questões de empréstimos, questões de garantia de empréstimo para custeios. Vai ter que ter o que seria esse termo? Custeio aqui, porque nós estamos trabalhando com agronegócio, então tem o custeio para a formação de lavouras, né, que é o financiamento que o agricultor vai lá e pega. Vai ter então, que ter a autorização dela. Tá, vamos lá, vamos ver se eu entendi 100%, tá? Para não poder cometer um deslize técnico aqui. O que acontece? Nós temos cláusulas de impenhorabilidade, incomunicabilidade, tá? E outras cláusulas que você dispõe dentro do contrato, né? Como é que funciona isso? Como é que funciona isso? Se você for utilizar a holding para fazer este empréstimo, sendo ela a empresa que já está gerindo todo o agronegócio e os patrimônios que foram integralizados,
Aí existe uma questão técnica aí a ser abordada. Primeiro delas, que isso é uma confusão. Primeiro, existe cláusula de impenhorabilidade? Porque se você lê literalmente a cláusula, você vai ter o seguinte entendimento. Ah, eu não posso empenhorar nada aqui. Isso é a contrário senso, isso é uma inteligência errada. Porque o instituto da penhora, ele é um direito potestativo do credor. Então, veja só, relação banco, relação produtor rural, holding. Quando ele vai pegar o empréstimo, é bem provável que o gerente do banco fale, mas eu não posso emprestar, você tem uma cláusula de impenhorabilidade aqui, eu nunca vou conseguir. Não, está errado. Ele pode sim. A grande questão é, se ele quiser dar aquele bem em garantia, ele vai ter que fazer o quê? Retirar esse bem de dentro, gravar esse ônus real, e aí depois ele pode novamente tornar esse patrimônio dentro da holding. Porque, veja, quando eu faço a holding, eu vou gravar cláusulas de usufruto e outras cláusulas, averbações desse instituto. Tudo bem? Então, assim, quando eu vou fazer esse empréstimo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer toda uma locução através desse crédito de forma absolutamente técnica. Eu já tive pessoas que me procuraram aqui e falaram, eu fiz uma holding com um contador aí, foi a pior coisa do mundo. Eu falei, por quê? Porque eu não consigo empréstimo. Eu falei, não, calma. Aí a gente precisa agora mexer internamente da holding, criar umas cláusulas mais pujantes para que eu possa melhorar o ambiente comercial. Você vai contratar o profissional adequado para ir lá no banco e negociar isso dentro. E aí existe todo o trabalho de desincorporar isso, que é tirar fora, gravar o ônus real que o banco quer, que seria dada a garantia, e depois tornar isso, e no termo, fazer isso tudo via termo bancário. É um pouquinho desgastante? É. Mas isso não tem jeito. Tá? Agora, existe aquela coisa que eu conheci com o meu finado pai, que é relacionamento bancário. Se eu chegar hoje no banco, aí do Mato Grosso, e querer um empréstimo, é bem capaz que eles olhem para minha cara e falam, não. Mas o relacionamento que eu tenho aqui na capital do estado de São Paulo, poxa, eu viabilizo muita coisa. Por quê? Porque eu tenho já uma história aqui. Então isso vai tudo dentro do mercado de como operar, tá? O que mais? Tem mais alguma pergunta? Tem uma pergunta de uma outra menina aqui, mas só que é o seguinte, ela fala que a holding, ela foi sediada, ela está sediada, é uma holding em participação sediada no Uruguai. Quais as propriedades são aqui no Brasil? Ela quer saber como fica o causa-mortes. Não entendi. Vamos lá de novo. Calma aí, deixa eu achar a pergunta dela aqui. Como fica a sucessão em vida ou causa-mortes de patrimônio de uma holding em participações sediadas no Uruguai, na qual as suas propriedades empresariais são sediadas no Brasil? Olha só, nós temos aí um conflito de competência. Uhum. Aí, essa é uma pergunta extremamente, assim, que a gente tem que fazer uma abrangência maior. Ela quer saber acerca do quê? Do pagamento do imposto? Imposto causa-mortes. É lugar da propriedade, lugar do aqui no Estado. Brasil. Isso está na lei. É aqui no Brasil. Então, veja só, se a terra... Eu posso ter uma offshore. Eu posso ter uma offshore num paraíso fiscal. Aliás, eu acho que essa holding é uma offshore, porque se ela está no Uruguai, ela é offshore. Mas tudo bem. Vamos dar o nome dela de holding, porque geralmente os advogados montam lá e contadores offshore no Uruguai. Porque lá não é um paraíso fiscal, mas está ali. É quase. Né? É quase. Existe um ambiente tributário muito bom. Mas veja, isso é regra de competência, regra de processo civil e regra da lei que institui o ITCMD do Estado, ou ITDT, ou ITCD, como o Estado assim o quer. ITCD. Aqui no São Paulo nós chamamos de ITCMD. Então veja só, isso é regra de competência. Né? Se a abertura do inventário vai ser aqui, independente da empresa onde ela está, não importa. O imposto vai ser recolhido no local aonde está lá o patrimônio, tá bom? Tá. Tem mais uma outra aqui.
ela fala assim, mas eu estou gravando as cotas da holding, não o bem. O bem pode ser dado em garantias? As cotas é ou não podem? Claro que pode. Eu entendo perfeitamente que pode, entendeu? Você pode dar as cotas. Isso vai tudo do livre mercado. Eu posso pegar as minhas cotas do meu escritório? Vamos sair um pouco da holding e vamos falar. Eu posso dar minhas cotas em garantia para um banco? Quem vai aceitar é o banco. Aliás, eu posso, qualquer coisa você pode dar em garantia. Um instituto, amigos, de garantia é um instituto de aceitação e afetação do credor. Por exemplo, eu já fiz um negócio uma vez com um cliente, de que ele chegou para mim e falou, ó, eu não tenho dinheiro para te pagar. Posso pagar com 1% do meu faturamento no lucro, não do bruto. E, se eventualmente eu te dar em garantia as cotas, metade das minhas cotas dessa sociedade, é um negócio jurídico. Cabe aceitação, não. A forma que vai ser levada, se é garantia ou se é, não importa. Isso vai muito, acredito eu, se eu entendi bem a pergunta, tá? Isso é a forma que você vai conduzir, depende do instituto que você vai entrar. Por exemplo, tem tipos de empréstimos, por exemplo, alienação fiduciária. Você não consegue dar um negócio desse em garantia, porque a própria lei que institui a alienação fiduciária, ela já tratou 100% de todos os aspectos. Sim. Posso até eu, de forma, assim, fazendo uma exegese dos textos, encontrar falando, poxa, nesse artigo poderia me dar essa facilitação, para que o mercado possa fluir e andar. Mas quando foi criada a lei de alienação fiduciária, ele já engessou, ele falou, olha, eu vou criar alienação fiduciária sobre bens móveis, sobre os bens imóveis. Agora, cotas não. Então, olha só, mas eu posso pegar uma linha de crédito, dentro dessa linha de crédito, vai ter um instituto lá que reza o seguinte comportamento, ó, eu aceito isso de garantia. Outra coisa muito importante com garantia de cotas, essas coisas, é o faturamento da empresa, é balanço. Qualquer negócio que eu for viabilizar com empréstimo de uma holding, eu tenho que estar bem calçado com uma DRE, eu tenho que estar bem calçado com balancete e balanço. E, pasmem, tem bancos que pedem 3 anos. Então, assim, essa construção da holding, se for para atribuir negócios bancários, dando em garantia cotas ou não, ou até mesmo patrimônio que foi integralizado, né, que é o que está ali, cabe perfeitamente. O que só, acredito eu, que é a relação comercial que vai dizer se sim ou não para isso. Agora, isso é perfeitamente. Se o gerente do banco, eu entrar com o meu contrato social lá hoje, pegar assim e falar, tá aqui, gerente, ó. E ele fala assim, ah, legal, vocês têm aqui uma casa no bairro tal, tal. Ele dá um Google lá na hora, vê a casa bonitinha, ele fala, ah, tá, valor de 450 mil. Ah, tem aqui. Ah, vamos fazer o seguinte, eu vou emprestar esse dinheiro para você, eu vou gravar essas cotas aqui. O que ele vai fazer? Ele vai averbar isso. Aqui no estado de São Paulo é chamada JUSESP. Né? Vai ter todo esse processo, essa coisa. Vai ter o contrato dizendo que ó, o empréstimo foi dado em garantia, as cotas gravadas, que são o que as cotas? O próprio patrimônio que está lá. Às vezes a casa XYV, a empresa XYV, a bicicleta, não sei, o que tiver lá dentro. Tá bom? Mas eu entendo perfeitamente. Essa moção é mais comercial do que jurídica, tá? E aí? Tem uma outra pergunta aqui, é do Fábio, ele pergunta se a holding pode emitir a cédula imobiliária rural, de acordo com a nova lei do agronegócio. Eu creio que pode, se a holding for proprietária, ela pode emitir, se ela fez o patrimônio de afetação. Veja bem, qualquer negócio que tenha caráter legal na lei, do cunho mercantilista, isso pode propriamente. A construção da operação é uma técnica de quem vai desenvolver isso. Agora, veja, dentro do princípio da legalidade. Por exemplo, uma vez um cliente me procurou de uma grande empresa metalúrgica, que eu estou aqui no ABC Paulista, então tem muita metalúrgica. E ele é um cara visionário, ele falou para mim assim, eu queria
na verdade, sair emitindo umas debentures. Ele nem falou debentures, ele falou um nome meio maluco. Eu falei, eu acho que é debenture, né? Aí eu dei um Google lá, é isso mesmo. Porque ele achou bonito, ele comprou umas debentures lá do Hop Harry, que depois você tinha resgate depois de 5 anos, com uma liquidez de tanto, e aí ele, quando ele pegou, ele falou, cara, isso aqui vai ser demais, porque eu vou dar isso para funcionário, isso, aquilo. Pode fazer isso? Seria perfeito, porque eu ia viver de tudo quanto é rolo jurídico aí. Agora, meu Deus, tem que estar na lei. Ainda mais advogados tributaristas, como eu tenho me dedicado muito nessa área, a gente sabe que isso é ex-lege, o direito tributário é sobre a égide da lei. Então, assim, está na lei? Pode perfeitamente. Agora, a construção dessa operação aí é técnica, de quem vai, assim, desenvolver. Então, pode perfeitamente. Tem mais alguma pergunta? A Pamela pergunta quais são os bens que ela pode integralizar na holding. Qualquer bem, né, professor? Desde que esteja disponível. Exatamente. Sabe o que eu já vi, Doralice? Não era uma holding, mas era um contrato social. Uma bicicleta e um Fusca. Eu tenho esse contrato social aqui guardado, que eu escaneei, guardei e às vezes eu uso nas minhas palestras e mostro. Porque o pessoal tem essa dúvida, fala assim, eu tenho que ter uma casa de 2 milhões, aonde eu vou fazer a conferência de bens por 300 mil, e ali eu... Não. Se você tiver uma bicicleta com nota fiscal, tudo bonitinho, vamos integralizar. Quanto está lá na nota? R$ 1.000? R$ 1.000 até uma bike boa, né? Uma bicicleta boa. Tá bom, vamos integralizar hoje tem lá bike de 20 e poucos mil. Giant, quadro de fibra de carbono, vírgula, aro 18, aro 6, banco de couro. Você vai colocar tudo. É um bem. A lei, ela não determina o que é. Ela diz que pode ser bens móveis e imóveis. É que assim, juridicamente, para um advogado, tá lá, igual a professora Renata, com pós-doutorado, olha, é o suprassumo do estudo, né? Daqui uns dias ela vai lá atrás, não sei nem se tem PhD em Direito, mas ela tá lá, pós-doutorado com o professor Paulo de Barros lá, com Humberto Ávila, tudo lá na USP. Mas olha só, um advogado desse tipo, ele não quer integralizar uma bicicleta, né? Mas pode tudo, você pode colocar lá todo bem de valor agregado, pode perfeitamente. Então, Pamela, você pode colocar a sua bicicleta. Tem mais alguma pergunta? Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Ela tem uma outra pergunta aqui, se o bem tiver gravado com ônus, se tiver anuência, sim, se tiver anuência do credor, Sim. Ele pode integralizar. Tranquilamente, não vejo problema nenhum. Eu vejo uma certa dificuldade na integralização de capital quando o bem está gravado com alienação fiduciária. Aí a gente não vai falar em propriedade, mas sim a cessão de um eventual direito na alienação fiduciária. Olha só, o que eu já vi. Aí são as peripécias da advocacia ou da contabilidade. Muito empresário tem um apartamento financiado. Ele está lá, ele deu 500 mil de entrada e tem 1 milhão a pagar. Alienação fiduciária. Então, basicamente, ele tem 1/3 desse apartamento. O que ele faz? Ele precisa pegar um empréstimo no banco ou aumentar o capital social para poder fazer negócios. Né? Vamos supor que ele está ali no Simples Nacional, ele fala assim, eu não tenho como fazer esse aporte. Se ele fizer de forma mentirosa, o imposto de renda vai pegar ele um dia. Porque ele vai falar assim, tá, você integralizou, você está colocando esse capital, aumentando o capital social da sua empresa em espécie, mas você nunca me declarou isso. Então vai dar, algum dia vai dar pau. Ou se não der também, boa sorte. Mas isso não pode e não é correto. Então veja só, o que ele faz? Ele fala assim com o contador para advogado, não, mas eu só tenho esse apartamento integralizado, eu não terminei de pagar ele aí. Os caras, não, vamos colocar ele aí, seja o que Deus quiser. O banco vai pedir as matrículas. Aí vai estar lá o gravando, é alienação fiduciária. Condição de relação negocial. Pode? Não pode. Porque ele está gravado sobre o instituto. E outra, o banco não vai deixar fazer esse negócio. Se você emitir lá... Nossa live está acabando, falta só 20 segundos. Tá ok. O senhor quer que volte? O senhor quer que volte?
Quer que volte e chame o senhor novamente? Não sei, você que sabe. Eu acho que Eu vou esperar acabar e a gente chama mais um pouquinho para detalhar só para mais alguns concluir, temas né? que ficaram. Aham, tá? Eu já chamo o Tá senhor bom, então. novamente.